Amém. Só queria compartilhar isso com vocês. Eu queria agora que vocês dessem uma boas-vindas para a nossa querida Carol, que vai trazer a palavra de hoje. Amém. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua preciosa filha que vem compartilhar a tua palavra para conosco. Pedimos a Deus que o Senhor prepare os nossos corações, que os nossos corações venham ser solo fértil, Pai. Pedimos que cada palavra que vai ser mencionada aqui através da tua filha venha direcionada pelo teu Espírito e que nós possamos recebê-la de bom grado e possamos cultivá-la em nosso coração para que gere muitos frutos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, usa a tua filha agora poderosamente, Senhor, que teu Espírito esteja sobre ela e sobre toda essa igreja para a honra e glória do teu nome. Amém. Obrigada, pastor. Uau! Eu não achava que a igreja está tão cheia assim à noite. Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Quem não me conhece, meu nome é Carol. Eu sou esposa do Paulo. Sou líder de Connect. E estou aqui na Igreja C3 já fazem 4 anos. E toda vez que eu venho aqui na frente compartilhar uma palavra ou que os pastores me dão a oportunidade de... Obrigada. Eu gosto de honrá-los. E todas as vezes que eu vier aqui na frente, eu vou honrá-los, porque nós somos uma igreja que acredita nas pessoas, que investe nas pessoas. E eu glorifico a vida de vocês, eu agradeço fundo do meu coração pela oportunidade que vocês nos dão, por sempre acreditar em nós e enxergar lá na frente o nosso potencial. Muito obrigada. E essa série tem um tema muito interessante. Ela aborda o fato da gente ter sensatez nas nossas vidas, né? Vida louca, só que não. Bom, quem aqui me conhece um pouquinho mais sabe que nem sempre eu tive uma vida como eu tenho hoje. E eu vivi coisas e colhi coisas do meu passado durante um bom tempo e ainda colho. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, enquanto eu for falando sobre a introdução dessa palavra, eu gostaria que vocês refletissem sobre essa pergunta. Os problemas que enfrentamos em nossas vidas foram todos obras do acaso ou consequências dos nossos atos insensatos? Pensem na vida inteira de vocês, em tudo que vocês viveram, nos atos, nas consequências, e reflitam. Enquanto eu vou falando aqui, vou trazendo algumas revelações para vocês, trazem na memória coisas que vocês viveram, amém? Eu nem sempre tive a vida que eu tenho hoje. Dos meus 16 aos meus 24 anos, eu era uma pessoa extremamente impulsiva, explosiva. E por mais que hoje eu tenha esse temperamento mais calmo, eu ainda tenho alguns resquícios do meu passado. A gente nunca é 100%, a gente sempre está num processo. E eu tinha muitas atitudes inconsequentes. Nos meus relacionamentos, nas escolhas dos meus amigos. Eu vivia em lugares e com pessoas que poderiam me trazer coisas e situações muito complicadas, como baladas e com gente embriagada, pessoas drogadas, relacionamentos com pessoas que eu não conhecia direito. E pensando nisso tudo, depois quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, não foi assim, num clique, que as coisas mudaram. Houve um processo. O fato de Jesus ter me perdoado de todas as besteiras que eu cometi nessa minha fase de juventude, onde eu não tinha sabedoria nas atitudes que eu tomava, não cancelaram, não anularam as consequências que eu vivi. Então eu perdia muitas oportunidades de trabalho, eu tinha a certeza de que qualquer pessoa que
de alguma maneira falasse algo que eu não concordasse, eu tinha uma atitude impulsiva de falar o que eu pensava, de agir como eu queria, e sempre achando que eu sabia mais, enfim. Isso é muito atitude dos jovens em geral. E com o tempo a gente vai aprendendo, vai tendo maturidade. Mas eu perdi muitas oportunidades. E eu sofri consequências desses meus atos. Quando eu tive um encontro com Jesus, na época eu não ouvia ninguém antes de conhecer Jesus. Vinham pessoas me dar bons conselhos, né? E a palavra é clara quando diz que o sábio ouve bons conselhos. Eu rejeitava esses conselhos dos meus pais, de pessoas que tinham mais sabedoria do que eu. E quando eu conheci Jesus, foi como se uma cortina caísse, foi como se Deus falasse para mim: filha, não, é por aqui. O que você está fazendo com a sua vida? Né? E não foi de um dia para a noite. Naquele momento, toda aquela minha personalidade, toda aquela minha atitude, eu perdi. Porque eu não estava, eu me perdi. Na hora eu perdi aquilo que eu achava que era o correto. Só que foi necessário. Porque naquele momento eu fiquei fraca e foi a oportunidade que o Senhor teve de se fortalecer em mim. Eu me quebrantei na presença de Deus, eu me submeti aos que as pessoas estavam me direcionando a fazer. Isso tudo não é de um dia para a noite, amém? Eu fiquei sem chão, mas aos poucos o Senhor foi fortalecendo e eu fui tendo a minha personalidade resgatada, tendo minha autoestima resgatada, as minhas certezas, as minhas convicções. E hoje eu colho bons frutos do que eu tenho plantado nos últimos anos. Mas isso não anulou as consequências que eu obtive por conta dos meus erros. E eu coloquei em prática o que diz em Tiago 1:5. Coloca na tela para a gente. Se você tem sua Bíblia, abre em Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade lhe será concedida. Nós pedimos muito pelos fatos da nossa vida. Nós pedimos por cura, nós pedimos por empregos, nós pedimos por reconciliações, prosperidades, riquezas. Mas quanto você tem pedido de sabedoria? Quantas vezes você tem orado e pedido a Deus: Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá uma direção? Eu vou contar um pouco da história para vocês do homem mais sábio, considerado o homem mais sábio da Bíblia, que foi Salomão. Em 1 Reis 3:5-14. Vocês podem abrir, por favor? Eu vou ler com vocês. Amém? Amém. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele lhe foi fiel a ti. E foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em um lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este tão grande povo? O pedido de Salomão agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama,
de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Se todos nós pedíssemos ao Senhor, em todas as nossas decisões, o que Salomão pediu, será que nós viveríamos tantos problemas como nós vivemos hoje? A pergunta que eu fiz para que vocês refletissem foi: os problemas que enfrentamos em nossas vidas foram obra do acaso ou consequências dos nossos atos insensatos? Salomão pediu sabedoria e foi a melhor coisa que ele poderia ter pedido ao Senhor. O Senhor mesmo disse: se você não me pediu nem a morte dos seus inimigos, nem riqueza, nem fama, eu lhe darei sabedoria, justiça e muito mais do que você pediu. Ele se submeteu ao Senhor para ouvir o Senhor. Salomão ele foi um dos homens mais famosos da história, porque ele conseguia ter muitas negociações diplomáticas. Ele trouxe paz durante o reinado, durante 40 anos do reinado, não havia guerra, porque ele era um homem sábio, ele usava o entendimento, tudo aquilo que o Senhor tinha dado de bênção para ele, ele usava para as negociações. Só que, como Deus deu também fama e riquezas, num certo momento ele se perdeu. Ele tinha muitas mulheres, ele também foi conhecido como o homem que tinha mais de 600 princesas e mais de 600 concubinas, então era mais de 1000 mulheres. E muitas dessas mulheres não eram mulheres de Deus, eram mulheres que faziam sacrifícios a outros deuses, faziam sacrifícios horríveis, até com criança. Então, muitas dessas mulheres acabaram tirando Salomão da presença do Senhor. A bênção do Senhor, o dom do Senhor, que foi derramado sobre ele, que foi a sabedoria, não lhe foi tirado. Porém, a presença de Deus lhe foi tirada. Em Provérbios, ele fala: não adianta nada, eu tive tudo, eu corri atrás do vento, do que adianta? A soberba e o orgulho subiu ao coração dele, porque ele começou a ficar mais preocupado nas coisas que ele fazia do que na bênção, na presença do Senhor. Isso acontece conosco o tempo todo, não é verdade? O tempo todo. Em Provérbios 16, 18 diz: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. A maioria das nossas atitudes, por falta de sabedoria, vem porque somos orgulhosos e soberbos. Achamos que sabemos demais, não queremos ouvir o conselho dos pastores, nenhuma direção de um amigo que tem um pouco mais de entendimento em certa área. Precisamos ser mais humildes e nos submetermos mais a Deus, amém? Eu gostaria de colocar só 2 pontos aqui sobre a diferença da sabedoria do homem para a sabedoria de Deus. A sabedoria do homem vem de um movimento chamado iluminismo, que ele defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica. E que os pensadores que defendiam esses ideais acreditavam que o pensamento racional deveria ser levado adiante, substituindo as crenças religiosas, que, segundo esses pensadores, bloqueavam a evolução do homem. Esse movimento ele se desenvolve e nos reflete até hoje em dia. Vocês não percebem que muitas pessoas, pessoas inteligentes, né, que estudam muito, que têm muito conhecimento, falam: você é cristão? Cristão é meio ignorante, né? As pessoas têm essa visão. E geralmente essas pessoas que são sábias diante do mundo são pessoas totalmente soberbas, que acham que sabem muito mais, que têm uma postura extremamente arrogante diante das pessoas, achando que são superiores a elas. Essa é a sabedoria do mundo. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que buscar conhecimento. Pelo contrário, temos que ser crentes, cristãos, com conhecimento. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos desenvolver, porém precisamos entender que a sabedoria de Deus é muito mais importante do que a sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus, diz em Coríntios,
1 Coríntios 1, 27 a 31. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. A sabedoria do alto, que é a verdadeira sabedoria, ela vem de fruto de oração. Ela vem de fruto de submissão. Ela vem de fruto de busca. É só dessa forma que podemos ser sábios. Buscando ao Senhor, buscando a face do Senhor. Precisamos ter comunhão com Deus, precisamos ter relacionamento com as pessoas, para que possamos ter a verdadeira sabedoria. Em Provérbios tem muitos pontos. É muito legal você estudar Provérbios, porque ele reflete muito na nossa vida diária. Eles nos dão vários exemplos de coisas na nossa vida. Mas eu destaquei 3, porque são 3 pontos que eu vejo que nós patinamos muito, até dentro da igreja. E o primeiro deles são dos relacionamentos. Tanto amoroso como amizades e familiar. Queria que vocês pensassem quais são os piores problemas que nós enfrentamos nos relacionamentos. É a comunicação. Muitas vezes eu vejo como nós falamos, como a pessoa recebe. Quando nós falamos, como nós falamos. Em Tiago 3, 13 e 18 diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Precisamos ser sábios ao falar. Tanto aqui dentro, com pessoas que têm a mesma fé que nós, quanto lá fora. Temos a mania de impor as nossas verdades. Queremos falar o que pensamos, que achamos, atropelamos muitas vezes outras pessoas. E me fez lembrar de uma pessoa que vive comigo. Ele deixou eu usar o exemplo dele, amém? O problema não está em falar, está em como falar. Nós temos que falar, sim. Nós não somos crente bobinho, cristão bobinho. Você está numa reunião de família, alguém impõe lá uma verdade absurda, você não tem que ficar quieto e sair andando, não é isso. Mas como que você vai falar aquilo que você acredita? Você vai impor como se fosse uma verdade absoluta, dizendo que é isso, acabou, tu vai para o inferno, meu filho. Não é assim, entendeu? Nós temos que falar as nossas verdades, o que pensamos de forma branda, humilde, pacificadora. Nós seremos reconhecidos pelas nossas atitudes. E o que falamos vai atrair as pessoas para perto de Jesus. E muitas vezes nós repelimos as pessoas de Jesus. E nós repelimos as pessoas dos nossos relacionamentos. O Paulo, ele fala tudo o que ele pensa. O Paulo é meu marido, gente. É o mocinho do louvor. E por algum tempo, e até hoje, mas ele já melhorou muito, ele fala as coisas que ele pensa e na maioria das vezes ele tem razão. Aqui eu não estou puxando para ele, não, sardinha. Mas ele tem razão em muitas coisas, em muitos pensamentos, em coisas que ele coloca, tanto no ministério quanto nas nossas reuniões. Mas muitas vezes ele falava as coisas de uma forma que assusta as pessoas, que repele, que não traz para perto. E o que aconteceu? Ele começou a ouvir as pessoas. Ele ouviu os conselhos dos nossos pastores. Ele começou a me ouvir. Eu comecei a mostrar para eles algumas atitudes. E ao invés dele ser orgulhoso, egocêntrico, falar, não, eu sou assim mesmo, acabou, eu estou certo. Não. Ele começou a buscar em Deus, ele começou a colocar diante do Senhor. E hoje ele tem melhorado muito, muito. Eu vejo na forma com que ele trata as pessoas, com que ele coloca a opinião dele, os pensamentos dele. Tem sido de uma forma branda, humilde. Isso faz com que as pessoas sejam atraídas para estar perto dele. E é isso que eu estou dizendo aqui. Nós temos que tomar cuidado com a forma com que nos expressamos.
com o nosso marido. Quantas mulheres aqui destroem os lares porque querem impor, quero assim, acabou. Homem não aceita imposição de nada. Eu aprendi a conseguir várias coisas com meu marido, um jeitinho, né? Pô, amor, estava pensando referente àquele assunto, podemos conversar sobre ele agora? Ah, agora não. Brincadeira. E assim a gente vai sendo sábio nos nossos relacionamentos e assim edificando o nosso lar. A palavra diz que a mulher tola, ela destrói o lar, e a sábia, ela edifica. Mas isso não serve só para as mulheres, isso serve para os homens, isso serve para a nossa vida. Temos sido tolos ao falar? Ou temos sido sábios? Pensamos a hora certa de falar? Ou não? Então eu volto à pergunta. Os problemas que enfrentamos em nossas vidas são todos obras do acaso? Ou consequências dos nossos atos insensatos? Em Provérbios 15:1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Conforme nós nos expressamos, às vezes a gente nem vê como a gente falou, como a gente respondeu. Se aquilo não foi do nosso jeito, a gente responde de um jeito ríspido. E a outra pessoa fica irada com aquilo e guarda aquilo. Quantos problemas nós temos aqui entre nós? Nós guardamos coisas, porque interpretamos errado, porque o outro falou de uma forma errada. Isso tudo reflete na nossa vida conjugal, isso reflete na nossa vida profissional, com os nossos amigos. Precisamos ser sábios nos nossos relacionamentos, amém? E na nossa vida profissional, que é o meu segundo ponto, temos sido sábios nas nossas decisões? Temos sido sábios na administração dos nossos bens? Na administração das nossas finanças? Em como nós administramos a nossa casa? O quanto buscamos para sermos profissionais melhores? Gente, não existe prosperidade sem muito trabalho. Quando eu tinha essa fase de juventude que eu comentei com vocês, eu consegui ótimas oportunidades. Mas eu achava que eu já tinha que ganhar um salário top, eu já achava que eu já tinha que estar ali, né? Ali naquele posto que eu achava que eu tinha que estar. E muitas vezes eu passava por cima de pessoas, muitas vezes eu era arrogante, não era submissa a alguém que estava num patamar maior do que o meu, e eu era o quê? Mandada embora. Não chegava em lugar nenhum. Eu sempre quis ter minha empresa. Então, eu achava que eu tinha que estar no local de liderança. E as coisas com Deus, e na vida também, é um processo. O pastor falou sabiamente no culto passado, não existe mágica para a prosperidade, não existe mágica para enriquecer. É necessário muito trabalho. Essas fórmulas mágicas, fique rico em um mês, fuja, sai correndo. Não é verdade. Você vai subir em cima de alguém, você vai passar por cima de alguém, você vai fazer alguma corrupção, porque isso não existe. As pessoas, elas prosperam através de muito trabalho, de muito estudo, de muita dedicação. Você planta para colher. Está tudo relacionado à lei da semeadura. Tudo, gente. Tudo. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Em Gálatas 6:7. Precisamos plantar. Precisamos nos dedicar. Em Provérbios fala muito sobre isso. E o mais brando que eu vou ler para vocês. Depois vocês leiam todos os outros. Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Também não adianta você trabalhar muito e gastar todo o seu dinheiro. Isso é um pouco para mim. Não adianta. Eu trabalho pra caramba, mas eu não tenho facilidade com essa parte de organização, de disciplina. Isso é um fruto que eu ainda colho
da época que eu fui muito insensata nessa minha vida. Eu não tenho facilidade com disciplina, com organização, com administração. É uma falha. É algo que eu estou buscando em Deus para melhorar. Eu vou gastando. E não sei se tenho para pagar. Né? E o que acontece com isso? Em Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Cartão de crédito. Nos tornamos escravos dos bancos, dos ricos. Precisamos ser mais diligentes com as finanças. Amém? Não existe mágica, a gente não consegue gastar mais do que a gente ganha. Tem que existir planilha, administração, cuidado. E tudo isso eu estou aprendendo, e cada vez mais eu vou aprender mais. E a gente vai em glória, de glória em glória, amém? O nosso chamado ministerial. São pontos importantes que eu quero compartilhar com vocês, é o meu último ponto. Das 3 áreas. Então, voltando à pergunta, vocês estão pensando na vida de vocês aqui? Vocês estão lembrando de casos que vocês viveram? Todos os problemas que vocês viveram foram todos obras do acaso ou consequências de atos insensatos? Estão lembrando coisas da vida de vocês? Amém. Na nossa vida ministerial é a mesma coisa. Não tem como você plantar algo, colher algo que você não plantou. Em todas as áreas. Né? Eu falei dos relacionamentos e na área ministerial tem a ver. Isso que eu vou falar agora. Quando você está na igreja, eu vou contar um pouco do que foi comigo. Eu tinha muitos amigos no mundo, muitos amigos, era bem popular. Fazia festas e tinha listas e listas de pessoas em São Paulo. E quando eu fui para a igreja, eu não tinha como eu continuar andando com essas pessoas. Eu amo elas, hoje eu falo com várias delas, mas na época eu precisava me afastar. Porque não tinha como eu ir nos mesmos lugares, porque eles estariam usando drogas, eles estariam bebendo, eles estariam na balada. E eu tinha que me libertar daquilo, eu tinha que ser livre daquilo. Quando eu cheguei na igreja, falei, caramba, e agora, né? Não conheço ninguém. Só que eu senti tanta presença de Deus, tanto direcionamento, tanto cuidado, que eu falei, amém. É isso que Deus quer de mim, então eu vou fazer amizade com essa galera aí. Você que está chegando agora aqui, deixa eu te dar um conselho. Aqui nós temos um ministério de boas-vindas e todos nós temos esse perfil de conversar, de chamar para um connect, de se aproximar. Mas a igreja está crescendo. Nem sempre eu vou conseguir ir até você, porque outra pessoa me parou antes. E assim é com o pastor, assim são com os outros membros. Se você quer ter amigo, seja amigo. Convide para ir na sua casa. Se você quer se aproximar das pessoas, eu estava sem grana na época, porque eu trabalhava na balada e eu não podia gastar com jantar, nada disso. Então, o que eu fiz? Falei, bom, eu preciso me aproximar das pessoas. E aí eu comprei bombonzinho sonho de valsa e fui nas pessoas que eu via que tinha mais afinidade, com uma mensagem, com carinho. Cara, aquilo conquistou o coração das pessoas. Eu fiz muitos amigos. E o que eu colhi depois disso? Vários amigos, várias pessoas me acolhendo, me trazendo para passear, me levando nos lugares, me convidando para os lugares. Então, amigo, se você acha que a igreja tem muita panelinha, eu discordo de você. A igreja tem pessoas que querem ser amigas de pessoas e plantam boas amizades. Existe afinidade, né? Existe tudo isso que envolve. Mas se você quer ter bons relacionamentos, seja uma pessoa amigável. Amém? Vamos nos relacionar. Eu tenho certeza, aqui só tem gente legal. É verdade. Conversa com as pessoas. Com certeza você vai fazer ótimos amigos. Amém? Outro ponto que eu percebo muito na igreja é que muitas pessoas, elas estão paradas no tá tudo bem. Tá tudo bem.
Oi, tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Vamos tomar um café? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não fala, não se abre. Em Provérbios diz que... Leiam Provérbios, tá? É muito legal. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve bons conselhos. Ouça as pessoas. Antes de tomar qualquer decisão na tua vida, não haja por impulso. Todas as decisões que eu tomei por impulso foram fracassadas. E todas as decisões que eu parei, ponderei, coloquei na presença do Senhor, perguntei aos meus pastores, pedi conselho ao meu marido, ouvi outras pessoas que têm mais entendimento do que eu. Nós não sabemos tudo e nunca vamos saber. Precisamos ouvir uma multidão de conselheiros para que nós possamos tomar a decisão correta naquela área, naquele tal assunto. Se todos aqui ouvissem os conselhos que as pessoas deram nos planos fracassados de vocês, teria sido um fracasso, sim ou não? Alguns sim, outros não. Mas a porcentagem de acerto é muito maior. Quando você ouve as pessoas que estão vendo de fora a situação que você está vivendo, você tem uma outra perspectiva. Não que você vai seguir aquilo fielmente, amém? Mas você vai pegar aquela situação, vai colocar diante do Pai, vai se quebrantar, vai orar, e o Senhor vai falar com você. O Senhor vai te direcionar. Agora, não ache que você sozinho, o tempo todo, Deus às vezes fala com você, mas assim, converse com as pessoas, se abra. Com certeza os teus planos terão muito mais sucesso dessa forma. Outro ponto que é muito comum e que eu gostaria que vocês fizessem esse exercício em casa, não só hoje, mas anotem num caderninho. Eu faço isso praticamente toda semana. Fica em Salmo 139, 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A gente pode enganar a nós mesmos, aos nossos pastores, todos aqui, mas a gente não consegue enganar a Deus. O Senhor conhece as intenções mais profundas do teu coração. O Senhor sabe o que você pensa, os teus sentimentos, aqueles que ficam mais escondidinhos, Ele sabe. Igreja, ministério, não é lugar para a gente suprir o nosso ego. A palavra de Deus diz que o maior seja o menor. A matemática do Senhor é outra. Se o seu coração está voltado para status, para cargos, esqueça isso. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. Porque não adianta você querer suprir um fracasso teu do mundo aqui dentro. Nós temos que vir para a igreja, vir para servir com a certeza e a convicção de que nós estamos fazendo isso para Deus. É para servir o próximo. Não é para ter um cargo ou para ter um status de líder. Tudo tem seu tempo. E o meu tempo é diferente do seu. Nós precisamos ter essa maturidade para compreender que as pessoas são diferentes umas das outras, que elas têm fases de busca. A gente não sabe, muitas vezes o irmão acabou de chegar na igreja, já está lá voando, fazendo várias coisas. Você fala, poxa, eu estou há 5 anos na igreja. Mas qual que é o nível de busca desse irmão? Como é que você quer colher algo que você não plantou? Como é que você quer viver algo que você não está semeando no teu secreto? Você não está semeando no teu quarto de portas fechadas enquanto ninguém vê.
Nós temos que celebrar quando o irmão consegue estar em algum lugar que a gente não conseguiu ainda e buscar em Deus. Se preocupe com o seu, se preocupe em fazer o melhor para Deus, não é para homens, é para Deus. A matemática do Senhor não é a mesma matemática da terra. Em Lucas 22, 26 diz: mas não serei vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. O nosso coração é de servo. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Todas as funções aqui dentro são boas, iguais, são importantes da mesma forma. Amém? E último ponto que precisamos ter muita, mas muita sabedoria, que também está ligado ao que eu disse em relação a como falar, na forma que falamos. Quando nós chegamos para Deus, para Jesus, o Senhor fala conosco, o Senhor nos direciona, o Senhor nos dá, às vezes, revelações. Quantas vezes orando o Senhor me mostrou algo sobre a vida de um irmão, para eu ajudar aquele irmão, ou sobre a vida de um familiar meu. E o que eu vejo de montão, não só nessa igreja, mas no Facebook, outros amigos cristãos, é aquela história do Deus me disse. Deus me disse que você... Gente, isso soa arrogante demais. As pessoas estão cansadas de ouvir que você é o dono da razão, que a gente sabe de tudo, porque as pessoas não veem Jesus nisso. Jesus não era assim, Jesus era manso, era humilde. Ele falava, ele pregava por parábolas. Ele foi o homem mais sábio dessa terra, muito mais que Salomão. Ele é o dono de toda a sabedoria. Ele conduzia as pessoas em amor, não com arrogância. Ele era amoroso ao falar. Seja amoroso, entregue a palavra que o Senhor colocou no teu coração, mas entrega com humildade. Em Tiago 4,6, o Senhor diz: antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Peça a Deus humildade, peça a Deus sabedoria, como você vai falar de qualquer assunto, com qualquer pessoa. Seja humilde, seja manso, seja pacificador. Essa é a mensagem do Senhor para nossas vidas. Em Provérbios abordam muito, e na Bíblia inteira abordam muitos temas. Teria que ficar meses aqui falando sobre todos eles. Eu pincelei alguns, para que você entenda que a maioria dos problemas que você vive hoje são consequência de atos insensatos. Não dá para plantar abacaxi e colher banana. Você vai colher aquilo que você plantou no teu passado. E o que a gente está plantando hoje? A gente vai começar a colher lá na frente. Hoje eu tenho colhido frutos de coisas que eu plantei nos últimos anos. E ainda existe coisas que eu estou colhendo dos meus erros do passado. O Senhor me perdoou, o Senhor te perdoa. Ele é um pai que te ama. Mas Ele é justo. As consequências virão. E teremos que ser fortes e ter sabedoria para discernir o que plantar nessa fase do momento, nessa hora. Precisamos plantar coisas boas e vamos colher bênçãos do Senhor. A palavra é clara quando diz que o Senhor dá sabedoria a nós livremente. A palavra diz que a sabedoria ela traz paz, ela traz felicidade, ela traz harmonia nas nossas vidas. E que precisamos buscar a sabedoria todos os dias. Pare de orar por uma porta de emprego, pare de orar por algo específico e comece antes de orar por essas coisas. Você peça sabedoria ao Senhor. Muda um pouco a tua oração.
Se é o emprego que você precisa, Senhor, me dá sabedoria para saber o que eu preciso fazer para conseguir o emprego. O emprego não vai cair na sua cabeça. Você precisa fazer um curso, você precisa mandar currículo, imprimir, andar Santos inteiro distribuindo currículo. O Senhor vai te dar a direção. Você precisa de mais amigos, de um relacionamento, você se sente sozinho. Senhor, me dá sabedoria como me aproximar das pessoas, como fazer novos amigos. Será que eu tenho sido ríspido ao falar? Será que eu tenho sido arrogante? Eu tenho afastado as pessoas de mim? Me dá sabedoria para falar. Me dá sabedoria para me expressar. Gostaria de chamar o pessoal da banda. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Conheça, respeite e obedeça a Deus. Isso te trará benefícios em todas as áreas que a gente comentou aqui. Todas as áreas. Nós precisamos nos submeter ao Senhor, colocar diante dEle todas as situações que vivemos das nossas vidas, colocar diante dEle e pedir, Senhor, me dá mais sabedoria. Gostaria que você fechasse seus olhos. Em oração, o Senhor me mostrou algo específico. E foi o que eu senti no meu coração, eu vou compartilhar. Se você for essa pessoa, se você for, eu peço que você coloque diante de Deus e peça para Ele te ajudar nessa área. O Senhor me mostrou um casal que vive em intrigas, vive em brigas. Ele me mostrou uma mulher com muita atitude, uma mulher que se ira fácil, que briga facilmente, e um homem que é um pouco preguiçoso. Eu gostaria se você é esse casal, eu gostaria que você orasse junto em casa e pedisse para o Senhor mais sabedoria para que o seu relacionamento seja restaurado. O Senhor também me mostrou uma mulher que corre atrás do vento, uma mulher que trabalha, que vai, que corre, e que esquece de todos os restos, que esquece da família, que esquece dos amigos, que esquece dos ministérios de Deus, que só quer trabalhar. Minha irmã, você está correndo atrás do vento. Você precisa sim trabalhar, se empenhar, mas o Senhor te diz essa noite, minha filha, equilibra a sua vida, tenha sabedoria. Existem vários casos, mas o Senhor foi específico nesses dois. Então, em nome de Jesus, se você é esse casal, se você é essa pessoa, coloque diante de Deus a sua vida, que o Senhor quer transformá-la hoje. O Senhor quer mudar a sua história hoje. Não perca essa oportunidade. Mas o Senhor falou com todos nós, amém? Falou comigo nas áreas que eu tenho dificuldade. E falou com todos vocês, porque todos nós precisamos de sabedoria em alguma área. Então eu gostaria que você colocasse diante do Senhor tudo aquilo que você sabe, porque no fundo a gente sempre sabe quais as áreas que você precisa mudar. Quais as áreas você precisa de mais discernimento, mais sabedoria, mais direção de Deus. Converse com o Senhor, Ele está aqui. Ele quer transformar a tua história. Ele quer derramar de toda a sua sabedoria e graça nessa noite. Se quebrante na presença do Senhor. Ele não resiste a um coração quebrantado. Quando ignorei a tua
Você mostrou amor, você me dá valor, você me dá valor, você me dá valor, você me dá valor. Seu perdão é completo, não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. Seu perdão é completo, não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. Seu perdão é completo, não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. Seu perdão é completo, não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. Você me dá valor, você me dá valor, você me dá valor, você me dá valor. Senhor, nessa noite Ele perdoa todos os seus erros, todos os seus pecados. O Senhor zera os ponteiros da tua história e Ele derrama toda a sabedoria, porque Ele é claro quando diz que Ele dá livremente a sabedoria àqueles que buscam. Quebrante o seu coração, se arrepende dos teus atos insensatos, que hoje o Senhor escreve uma nova história na sua vida. Levante a sua mão como se fosse receber algo dos céus, porque a sabedoria, a verdadeira sabedoria vem do alto. A sabedoria não vem de homens, vem de Deus. Receba a sabedoria do seu Senhor. Ele te ama, Ele perdoa os teus pecados, Ele escreve uma nova história para você. Aleluia. Faz alguém com o coração quebrantado. Seu perdão é completo, não só apaga pecado. Ele me faz alguém com o coração quebrantado. Seu perdão é completo, não só apaga pecados. Ele me faz alguém com o coração quebrantado. Seu perdão é completo, não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração. Ainda nessa mesma presença, na presença do Santo Espírito de Deus, gostaria de dar oportunidade àqueles que nunca fizeram uma oração para Jesus de entrega. O Senhor hoje quer escrever o teu nome no livro da vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter entregado a minha vida a Jesus. Ele tirou toda a cegueira de mim. Ele me mostrou quão precioso é a presença de Deus. E isso está nesse momento livre acesso a você. O Senhor nos dá várias chances.
Existem pessoas aqui que talvez já fizeram essa oração, mas que se distanciaram do Senhor, que deixaram o seu coração esfriar, que se magoaram com pessoas, com igrejas. Mas nós estamos aqui por conta de pessoas. Nós precisamos das pessoas, mas nós estamos aqui por conta de Jesus. O Senhor te chama novamente para que você olhe para a cruz, para que você olhe para o sacrifício que Ele fez por mim e por você. E nessa noite, Ele nos dá a oportunidade de entregar as nossas vidas a Ele. Aqueles que nunca fizeram, aqui não é um convite para uma religião. Eu estou fazendo aqui um convite para um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus. E não há nada melhor, nessa vida do que se relacionar com Jesus. Se você é essa pessoa, levante a sua mão. Nós vamos orar juntos. Eu não vou te chamar aqui na frente. Eu só quero fazer essa oração junto com você. Amém. Já vi sua mão. Às vezes nós pensamos, não, isso é besteira. Eu não preciso levantar minha mão, mas é um sinal a Deus. Não é um sinal para mim, é um sinal para Deus. Deus, eis-me aqui, eis minha vida. Eu estou aqui precisando do Senhor, precisando da Tua presença, precisando do Teu Espírito Santo, Deus. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Espírito de Deus está aqui, os anjos do Senhor estão aqui, ministrando a sua vida. Essa sensação que você está sentindo no teu peito não é loucura, é poder de Deus. Levante a sua mão, nós vamos orar com você. Amém. Já vi sua mão. Aleluia. Vamos todos ficar de pé e fazer essa oração juntos, porque nós somos uma família. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, e peço que o Senhor venha e transforme a minha vida. Eu me submeto ao Senhor e eu creio que o Senhor morreu por mim, para a minha salvação. Jesus,